contrato assinado, jogadores chegando e jogadores saindo. A gente vai falar muito aí sobre o dia do Gigante da Colina, um dia muito agitado lá no CT Moacir Barbosa. Isso mesmo. Eu peço você para você colocar muita atenção no que a gente for falar aqui no nosso vídeo da parte da noite. Bom, seguinte, meus amigos, hoje o Vasco da Gama treinou os jogadores aí, todo mundo voltou dentro aí do peso, preparo físico em dia. Há uma grande expectativa aí, Fernando Diniz, para que a gente possa ter sucesso aí na continuidade aí de 2025, né? O departamento médico do Vasco livre, né? O nosso Estrela e o DVD treinaram normalmente hoje e agora, né? É a gente se reforçar. Vamos falar aqui sobre a situação aqui de saída de jogador, porque é o seguinte, está ganhando força essa situação da venda do Luiz Gustavo. Vários clubes aí interessados na compra do jovem zagueiro Maltino. Luiz Gustavo, que é um jogador com boas qualificações técnicas aí, e até teria chegado uma proposta ali do Shabab Awali, né, por 3 milhões de euros ali pelo nosso Luiz Gustavo, né? Vasco que pode ainda perder alguns zagueiros aí. A gente sabe que o Maurício Lemos tem proposta do Penharol. O Lucas Oliveira foi colocado na lista de dispensa aí. Então, o Vasco vai ter que reforçar bastante essa zaga. E por falar em reforço aí para a zaga, né? Alguns nomes ganharam muita força e hoje o Alan Saldivia, ele simplesmente foi oferecido aí ao Vasco da Gama, jogador que atua no Colo-Colo. Isso mesmo, jogador que está lá no Colo-Colo. E o Jean Menezes, o Jean David, poderia ser colocado nessa negociação aí. Belíssimo zagueiro ali, e seria sim para ser titular do Vasco da Gama. A gente fala aqui da situação agora do atleta Thiago Mendes, perfeito. Thiago Mendes aí, o atleta Thiago Mendes, o Vasco chegando a um denominador comum também, redução ali dos salários do jogador. O jogador teria pedido 1 milhão para o São Paulo, né, para poder fechar. E assim, o Vasco tem um grande as na manga nessa negociação, que é o Paulo Pederneiras, que é o mesmo empresário aí do Léo Jardim e do João Vitor, né? E o Vasco da Gama tenta ali deixar esse valor muito menor para assinar um volante aí de 33 anos. E se tiver bem fisicamente, vai ser um bom reforço aí para o Gigante da Colina. Estou certo disso. É um bom jogador. E sim, a gente lembra dele com a camisa do São Paulo, com a camisa do Lyon, né? É um jogador que sabe sair para o jogo, é muito qualificado. O que preocupa é a parte física, porque o jogador não atuou tanto assim na última temporada. Bom, o Vasco da Gama também está aguardando aí os detalhes finais aí para poder fazer o anúncio aí do jogador Brenner, do atacante, que foi um pedido aí do nosso Fernando Diniz, certo? Para que efetivamente o Vasco tivesse novas características ofensivas, né? O Vasco tem uma bola aérea muito boa com o nosso Vegete,
mas a parte ali de velocidade, quando o Vasco tem que puxar o contra-ataque, deixa a desejar, né? E o Brenner também chegando aqui. Lembrando que esse processo de contratação está lento, porque houve um erro ali de cálculo da atual diretoria do Vasco da Gama. O Vasco gastou muito dinheiro aí com jogadores que não deveria gastar na primeira janela, e agora é necessário o Vasco da Gama fazer essa situação aí da reciclagem do elenco, fazer uma reformulação, né? O Vasco vai simplesmente aí vender pelo menos 2 atletas ali, já que o Ryan vai ficar, e o Vasco aí também vai usar alguns jogadores aí como moeda para troca, certo? Bom, agora falando aqui sobre o contrato assinado, situação aí do Léo Jardim aí foi encaminhada hoje, hein? Informação muito boa para a gente poder passar aí para vocês, que a situação do Léo Jardim foi encaminhada aí. E a gente fica contente, porque o Léo Jardim é muito importante aí para os gigantes da Colina, certo? O Vasco chegando num acordo ali com relação ao que devia ao empresário do Léo Jardim e também com o atleta no tocante ali a luvas, né? A imagem e o Léo Jardim ficando no Vasco da Gama, tá? E por falar em contrato assinado também, a gente fala aqui da situação do Felipe Coutinho, tá? O Felipe Coutinho está muito próximo aí de ser anunciado, né? A renovação de contrato do nosso Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que vai continuar aqui no Vasco da Gama. Então, assim, as negociações em curso, o Vasco conseguindo aí renovar também alguns contratos para que a gente possa ter uma sequência boa, porque agora vem a Sula, vem a Copa do Brasil, vem o Brasileirão e o Vasco se ajeitando um pouco melhor. Eu tenho certeza que o Vasco vai ter condições aí de fazer um ano tranquilo. Perfeito? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.